E aí, galera, já montei o quadro para vocês, estou aqui retomando aí o nosso trabalho, tá bom? Nós continuamos com a Era Vargas. Neste momento, né, nós vamos partir ali a partir de 34, a partir da Constituição de 34. Antes de nós entrarmos de fato aqui nos problemas do governo Vargas, vamos observar primeiramente as características da Constituição que eu comentei com vocês, algumas delas. Falei do voto secreto, né? Falei de uma inserção das mulheres. Agora, essa característica aqui é importante para vocês entenderem, por exemplo, a relação que existe da Constituição Política no Brasil e a relação dessa Constituição Política do Brasil com o restante do mundo, tá bom? Olha só, a terceira característica aqui, ela é uma Constituição progressista, num caráter, no sentido liberal, de ampliação e desenvolvimento da indústria, de uma economia mais nacionalista, no sentido de propiciar a Vargas uma imagem mais positiva frente ao seu público político, né, mais cativante aí. E ela tem uma inspiração na Constituição Republicana da Alemanha, né, lá da República de Weimar. Depois vocês deem uma olhadinha, que ela é até considerada por alguns uma Constituição de caráter socialista, tá bom? Ou muitas vezes aí no sentido de atender mais às demandas sociais, tá bom? Bom, agora eu gostaria que vocês, além de observar as características aqui da Constituição, vocês lembrassem de algumas coisas, né? Por exemplo, eu comentei com vocês a questão do direito trabalhista que aparece nessa Constituição aqui, alguns direitos trabalhistas, inclusive o de livre associação sindical. Aí vocês vão falar, poxa, de onde que vem isso daí? Foi ideia do Vargas? Não. Lembram que ele estava tentando criar um processo de modernização política, econômica e industrial? Esse processo de modernização tem a ver com a valorização e a ampliação dos direitos trabalhistas de quem? De quem está na indústria, de quem está no meio urbano. Além disso, é importante frisar e lembrar que em 1917 o Brasil sofria a sua primeira grande greve geral. Greve a qual Vargas acompanhou durante o seu processo de formação dentro da política aí, tá bom? Então, esses direitos aqui aparecem simplesmente pelo fato de que Vargas os coloca? Não, há uma influência grevista, há uma influência internacional, né? E uma necessidade de Vargas se colocar bem perante ao seu público, principalmente, né, como eu disse para vocês, as classes médias urbanas e industriais aí, tá bom? Gente, outro caráter que eu gostaria que vocês observassem aqui é que nessa Constituição também é permitido aí o sindicato regularizado dentro desse processo. E nós vamos entender depois, né, lá no Estado Novo, no governo ditatorial de Vargas, como é que Vargas vai utilizar esse sindicato a seu favor e a favor dos elementos econômicos do seu governo, tá bom? Gente, antes da Constituição de 34, houve um movimento em São Paulo, um movimento chamado de Revolução Constitucionalista, lá em 1932. Em 32, em São Paulo, há uma luta por parte dos paulistas que haviam sentido o golpe, né, por conta da chegada de Vargas ao poder, a deposição de Washington Luiz e o impedimento da continuidade de Júlio Prestes. Os paulistas queriam dar o troco. E como é que eles encontraram um recurso para dar um troco? Vargas estava há 2 anos, de 30 a 32, num governo provisório. O que nós paulistas queremos lá em 1932? Nós queríamos uma nova Constituição para o Brasil. O que acontece? Essa Constituição, ela não chega naquele momento. Os paulistas se revoltam, fazem um movimento armado que é duramente reprimido por Vargas. Contudo, os paulistas conseguem influenciar e forçar Vargas a criar a Constituição de 34.
além disso, um outro elemento importante para nós destacarmos aqui é a questão de que o Vargas ele vai chamar a atenção, neste momento, em 32, pela forma como ele vai atender às reivindicações dos paulistas, inclusive colocando no governo um interventor estatal paulista, tá bom? Porque antes Vargas colocava, né, interventores que eram aliados de si, muitos deles, né, vindos do Rio Grande do Sul e também de Minas Gerais, as principais oligarquias que o apoiavam, certo? Gente, e aí agora voltando aqui, né, chegando ao governo de Vargas, aí, o chamado governo constitucional. Vejam só, o governo constitucional, então, ele começa em 34, com a publicação da Constituição, e vai até 37. Mas 3 anos, professor? É porque aqui nós vamos encontrar um probleminha aí, mas calma. Bom, Vargas, ele vai conseguir, após a promulgação da Constituição, ele vai conseguir aí a eleição indireta, né, por meio de uma assembleia. Não há votação popular, em que ele ficaria no governo de 34 a 38, mais uma vez, né, de 30 a 34, agora de 34 a 38, dessa vez com o apoio político de uma assembleia, ele é eleito indiretamente, sem voto popular. E com o compromisso de que em 38 ele deixaria o governo. Professor, mas nós vimos que ele vai até 45. Calma, galera, sem spoiler. Vamos lá. Uma das práticas políticas de Vargas neste momento, reformas educacionais. Por que um governo vai mexer na estrutura da educação? Para que sejam formados bons estudantes, bons profissionais? Sim. Para que as classes médias urbanas sejam formadas? Também. Mas é importante ressaltar que dentro da educação é possível moldar as pessoas para que elas interajam e entendam que o novo governo é um bom governo, né? Eu posso utilizar a educação ideologicamente? Sim, e Vargas o faz, tá bom? Além do aspecto formativo, de desenvolvimento, da formação de uma classe média ou de classes urbanas que tivessem uma boa formação intelectual e educacional, Vargas tinha também a ideia de um controle dessas pessoas a partir do quê? A partir de uma formação educacional, né? De um uso ideológico da educação. Muitas vezes, né, um termo que o pessoal utiliza recentemente aí, a questão da doutrinação, certo? Bom, além disso, outra característica marcante que aparece durante esse governo constitucional de Vargas é uma radicalização política no Brasil. De um lado, você tinha ali desde 1917, na irregularidade, né, mas você tinha os partidos de esquerda, principalmente o Partido Comunista, né, que neste momento do governo Vargas aparecia ali, né, através da Aliança Nacional Libertadora, na figura de Luiz Carlos Prestes, que foi o líder daquele movimento que eu pedi para vocês darem uma olhada depois, o movimento tenentista. Ele foi preso e exilado politicamente. Adivinha onde ele foi exilado? Na Rússia. E na Rússia ele teve contato com o comunismo, com as ideologias comunistas e volta para o Brasil após um período de anistia. E quando ele volta para o Brasil, ele vem formando uma Aliança Nacional Libertadora, defendendo algumas pautas que eu já passo para vocês. Por outro lado, na Europa, né, na década de 30, ali, de 20, 30, você tem o quê? A ascensão dos regimes totalitários, o fascismo e o nazismo, que influenciam politicamente o mundo todo. E o Brasil ganha a sua imagem de fascismo, né, com a Aliança Integralista Brasileira, certo? O integralismo brasileiro comandado ali na figura de Plínio Salgado. Ou seja, Vargas terá de governar, dentre muitos desafios políticos, a questão de controlar os paulistas,
de atender às demandas dos militares e das classes médias urbanas que estavam dentro do seu governo. Além disso, ele sentia o quê? Pressões políticas amplas por parte dos comunistas, políticos e agentes mais da esquerda, e sentia pressão também dos integralistas, que eram partidos, pessoas, instituições mais à direita, né? Bem mais à direita, a extrema direita aí, certo? Na figura de Plínio Salgado. Então Vargas tinha toda a sua demanda normal, natural de governo e cobranças extras por parte dos integralistas e por parte dos comunistas aí dentro do seu governo, tá bom? Então, gente, é importante vocês perceberem, quando nós citamos uma radicalização política, ela se dá porque, além de todos os desafios comuns do governo Vargas, ele vai enfrentar politicamente a Aliança Nacional Libertadora e a Aliança Integralista Brasileira, tá bom? Pessoal, vou montar o quadro aqui com as características de cada um desses grupos, já nós continuamos. Pessoal, então, concluindo este bloco, né, volto aqui com vocês, com o quadro mais uma vez preenchidinho aí, para nós falarmos das principais diferenças entre os dois principais grupos representativos politicamente durante o governo Vargas ali, além, é claro, do próprio Vargas e de seus apoiadores, tá bom? Mas a radicalização política está em torno desses dois grupos. Bom, o integralismo brasileiro, comandado principalmente na figura de Plínio Salgado, ele valorizava algumas características próximas do fascismo, que era, por exemplo, o uso de uniformes verde-oliva, alguns símbolos identitários, né? Eles retomavam lá toda uma tradição inventada, tinham algumas letras do alfabeto grego, por exemplo, o sigma, se eu não me engano, para representar o grupo deles. Eles tinham uma saudação própria, o Anauê, eles tinham várias características identitárias e nacionalistas em torno de formar no Brasil um governo integralista, que solucionasse os problemas, por exemplo, do período de Vargas no governo, e que evitasse ameaças comunistas ou socialistas, que era o caso aqui do Luiz Carlos Prestes e de seus aliados políticos na Aliança Nacional Libertadora, tá bom? Mas, antes de chegarmos lá, observem aqui então, outra característica bem clara dos integralistas no Brasil, a perseguição política aos comunistas. E obviamente que essa perseguição política muitas vezes gerava violência, disputas, lutas e embates entre os dois grupos, certo? E por fim, né, uma outra característica importante é o ufanismo, a supervalorização dos elementos nacionais, dos símbolos nacionais. Eles trabalhavam muito com a simbologia. Tudo aquilo que vocês estudam de características no fascismo e no nazismo, né? A recuperar uma tradição, valorizar uma tradição nacional, valorizar os elementos, os símbolos nacionalistas. Tudo isso é características do fascismo. E isso chega ao Brasil por meio dos integralistas. Por outro lado, o socialismo soviético, né? O comunismo, ele chega também ao Brasil. E ele chega por meio do Luiz Carlos Prestes, né, das relações com o Partido Comunista Brasileiro, tá bom? O PCB. Além disso, algumas das características políticas que eram mais demarcadas, que eram mais discutidas pela Aliança Nacional Libertadora, que visava, sim, um progresso brasileiro, visava desvencilhar-se e combater o fascismo, certo? Mas também resolver os problemas nacionais. Dentre os problemas nacionais e as maneiras como eles queriam resolver, muita atenção aqui, galera. Eles queriam a nacionalização de algumas empresas estrangeiras e a nacionalização no sentido de ampliar para todo o Estado brasileiro serviços públicos, além, é claro, da estatização desses serviços, a gratuidade e a universalização desses serviços públicos para o brasileiro, certo? Além disso, eles defendiam aqui uma ampla valorização do trabalhador,
né? O trabalhador enquanto um sujeito que vai gerar riqueza, o aumento salarial e a valorização do trabalhador. Por fim, né, eles defendiam ainda o não pagamento da dívida externa brasileira, que se acumulava, né, principalmente ali após o empréstimo do Fundinlô, feito pelo Campos Salles, e por fim, né, eles trabalhavam também com o direito, com a ideia de garantia dos direitos individuais da população, né? Desde aqueles mais pobres até as classes mais altas, inclusive passando, por exemplo, na relação com as mulheres. Certo, gente? Neste bloco foi isto. No próximo bloco, na nossa próxima aula, nós continuaremos falando sobre Vargas, mas aí o processo de radicalização política ganhando foco e força onde? Nas noções de política de Vargas, né? Ele vai fundar ali o Estado Novo. Beleza? Gente, continuamos. Valeu, obrigado pela atenção de vocês.